Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre princípios da administração de medicamentos. É uma aula muito importante porque nós da enfermagem somos responsáveis pela administração, de praticamente todos os medicamentos, Então, assim, é muito importante que a gente tenha noção do que é, de como fazer, mas principalmente da segurança que nós precisamos ter ao administrar essas medicações. Então, por isso, não tem como a gente falar de princípios da administração de medicamentos sem falar um pouco da segurança do paciente. E aí, não sei se vocês sabem, mas de 4 a 17% dos pacientes que são admitidos nos serviços de saúde, eles sofrem incidentes relacionados à assistência de saúde. Não está relacionado com a doença de base. Ou seja, 4 a 17% dos pacientes que dão entrada, que são internados, eles desenvolvem complicações que não têm relação com a sua causa, aquilo que trouxe ele. Então, por exemplo, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca e que depois desenvolve uma flebite, e essa flebite vai gerando uma infecção na corrente sanguínea, enfim. N motivos. Por quê? Por causa de uma técnica de punção errada. Isso é um incidente relacionado à assistência de saúde. Então, é muito importante nós termos o cuidado na hora de executar as técnicas, e por isso que eu trouxe um pouco de segurança do paciente nessa aula, para que a gente possa juntos estar desenvolvendo esse link com a administração dos medicamentos. Administrar medicamentos é algo muito sério, E é o que eu sempre falo para vocês, Tenham contato com o paciente, falem para o paciente aquilo que vocês vão fazer, aquilo que vocês estão administrando, porque você está administrando um medicamento no paciente. Nada mais justo do que ele saber aquilo que você está administrando nele. E aí eu acho muito interessante uma frase, Não sei se vocês conhecem Hipócrates, Ele é conhecido como o pai da medicina, mas não só da medicina, dos médicos, mas também em todo o corpo de saúde, Ele viveu aí no ano de 460 a 370 a.C. E a frase que ele falava que ficou marcado foi o primum non nocere. Não sei se eu pronunciei certo. Significa primeiro não cause dano. Então, assim, desde aquela época, Hipócrates ele já tinha essa noção de que o cuidado, de que o auxílio ele pode sim causar dano. E aí ele fala, então assim, essa frase ela tem que estar na nossa mente. Primeiro, o nosso primeiro objetivo é não causar dano. Lembra da aula de humanização que eu trouxe, falando sobre a bioética, e aí tem um dos princípios, é a beneficência, mas também tem o princípio da não maleficência. Por quê? Aqui a gente está trabalhando o princípio da não maleficência. Primeiro, não cause dano. Então, antes de fazer o bem, primeira coisa que você tem que fazer é evitar fazer o mal. Por quê, Larissa? Por que são duas coisas que se parecem? Poxa, mas quando eu faço o bem, eu evito fazer o mal. Mas, às vezes, ao tentar fazer o bem, ao prestar um cuidado, nós acabamos também fazendo mal. Então, tenham isso em mente. Primeiro, não causar danos. Quando eu for administrar a medicação, primeiro, não causar danos. E aí eu vou falar um pouco sobre risco-benefício. Eu sempre falo isso, para os alunos e também para as pessoas no dia a dia. Porque muitas vezes as pessoas elas não entendem que na saúde nós trabalhamos, eu até botei aqui uma queda de braço, porque muitas vezes estão em lados opostos essa questão do risco e do benefício, E aí eu lembro de uma vez eu estava conversando com eu ia fazer parte de uma liga acadêmica, e aí é sobre oncologia. E aí eu ia fazer uma entrevista com uma sobrevivente de câncer, e ela falou assim, porque a quimioterapia, ela pode causar câncer também, você sabe disso? E aí eu falei, sei, mas o risco que a quimioterapia tem de causar câncer é maior ou menor do que o benefício de curar o câncer que você já tem, E uma coisa que eu aprendi é que na saúde nós trabalhamos com isso, risco e benefício. Então, o risco de eu causar algo é maior ou menor do que o benefício?
Né? Um exemplo muito claro disso é a vacina. Né? Muita gente fica assim, mas as vacinas levam de 5 a 10 anos para ficarem prontas. Como assim? Como que eu vou confiar numa vacina de 1 ano? Né? E é o que eu sempre falo para as pessoas, o risco dessa vacina, né, dar um prejuízo a você, ele é maior ou menor do que o benefício? O Covid, ele é mais nocivo e ele é mais perigoso do que a vacina? Então, na saúde, a gente trabalha muito com isso, riscos e benefícios. Se o risco for maior do que o benefício, por mais que o benefício seja imenso, o risco, ele também é grande, então a gente não faz. Quando a gente vai trabalhar em pesquisas, né, na área da saúde, artigos, que a gente vai trabalhar com pessoas, né, a gente tem que sempre, quando a gente vai enviar para o comitê de ética, a gente tem que falar dos riscos e dos benefícios. E sempre os benefícios, eles têm que ser, assim, bem maiores do que os riscos. Então, na área da saúde, nós sempre temos essa lógica. O risco de eu fazer algo é maior ou menor do que esse benefício. E aí, né, no início do século XX, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos, o IOM, ele passou a incorporar o termo segurança do paciente como um dos 6 atributos da qualidade, que é efetividade, centralidade no paciente, oportunidade do cuidado, eficiência e equidade. E aí a IOM, esse Instituto de Medicina, ele vai definir a qualidade do cuidado como um grau com que os serviços de saúde voltados para cuidar de pacientes individuais ou populações aumentam a chance de produzir os resultados desejados e são consistentes com o conhecimento profissional atual. Ou seja, quando eu falo de qualidade do cuidado, eu falo do quanto que esses serviços de saúde eles conseguem atingir o ideal. Lembra que eu falo para vocês assim, né, gente? Na teoria a gente aprende assim, mas na vida como ela é desse jeito. Então, gente, por quê? Porque na teoria a gente vive uma utopia, a gente vive o plano perfeito, com todos os materiais disponíveis, com toda a qualidade. Já na prática, na vida como ela muitas vezes a gente não tem essa qualidade toda, às vezes a gente não tem essa disponibilidade material. Então, a qualidade é o quê? É a vida como ela sendo praticamente igual ao mundo ideal, ao que a gente aprende idealmente na teoria. Então, é quando a gente tem esse resultado adequado e ideal. E aí a gente precisa ter alguns atributos. O primeiro atributo é o segurança, né? É evitar lesões e danos nos pacientes. É primeiro não causar mal, decorrente dos cuidados que tem como objetivo ajudá-los, né? Às vezes o paciente ele tá ali, ele precisa ficar internado, ele precisa ficar sedado e ali esse paciente ele entra sem nenhuma lesão por pressão. E assim, gente, é muito comum, muito comum um paciente que fica muito tempo internado, muito tempo acamado, ele desenvolver lesão por pressão. Né? Internado não, porque se ele está internado, mas ele deambula, não tem muito risco. Mas se ele ficar acamado, principalmente sedado, ele tem um risco absurdo de desenvolver lesão por pressão. E aí, às vezes, esse paciente ele entra por uma causa, mas aí ele começa a desenvolver lesão por pressão. Essa lesão por pressão aumenta de tamanho. Essa lesão por pressão começa a infeccionar. E aí, esse paciente que estava ali por uma coisa, ele começa a desenvolver outros problemas. Então, por isso que a gente fala muito de segurança do paciente. A efetividade. Então, é um cuidado baseado no conhecimento científico para todos que podem se beneficiar. O que é isso? Professora, como assim conhecimento científico? Eu não estou aqui vendo pesquisas, mas o fato de vocês estarem aqui estudando já é uma pesquisa. O fato de vocês estarem aqui estudando, porque, por exemplo, essa aula que eu planejo, né? Eu não tiro da minha cabeça, não tiro do que eu acho. Eu pesquiso artigos, eu pesquiso manuais do Ministério da Saúde para estar trazendo para vocês. Então, tudo que vocês aprendem, e né, com certeza os outros professores também. Então, tudo que vocês aprendem, na verdade, é esse produto desses conhecimentos científicos. Então, quando vocês forem colocar em prática, né, no trabalho de vocês vão colocar em prática exatamente o que vocês estão aprendendo cientificamente.
né? Então, isso é efetividade, é você ter base. É você, não, eu não vou pulsionar porque eu tirei do nada, eu tirei da minha cabeça. Não, eu tenho uma base para retirar, eu tenho um material, eu tenho uma bibliografia, né? O cuidado centrado no paciente sempre, gente, eu sempre falo isso e todas as aulas eu vou repetir, né? Nosso cuidado é para o paciente, ele é a estrela do nosso trabalho, né? Nós trabalhamos com os seres humanos, nós trabalhamos para o cuidado, né? Então, esse cuidado ele tem que ser respeitoso, ele tem que ser responsível às preferências, necessidades, valores individuais dos pacientes. Então, assim, claro que, né, às vezes na pressa, na nossa rotina, a gente não consegue ter esse cuidado totalmente centrado nas preferências. Mas existem pequenas coisas que nós podemos fazer, sabe? Às vezes dar uma coberta, às vezes parar para ouvir, né, entender às vezes aquele paciente que a gente chama de poliqueixoso, né, que está se queixando de tudo, que sempre tem uma dor. Às vezes o que ele quer é alguém para ele poder falar, para ele poder dizer como ele está se sentindo. E ali você, professora, mas eu não tenho tempo de ficar sentado conversando. Não, mas às vezes você indo trocar um curativo, às vezes você indo colocar um soro, você consegue, executando o seu trabalho, fazer isso que a gente chama de escuta ativa, né? Assegurar os valores do paciente, orientar os pacientes em todas as decisões, respeitar as necessidades e as informações e respeitar também a posição do paciente, porque às vezes a gente vê que a melhor conduta é uma, a gente orienta, mas a gente tem que entender que o dono do cuidado, principalmente é o paciente, né? Lembra daquele outro princípio da bioética, né? A autonomia. A autonomia é do paciente sobre o seu cuidado. Então, se ele não quer, você já orientou, você já fez. Se ele não quer, ele não quer, independente da sua vontade. A dele tem que ser respeitada. A gente vai falar também sobre oportunidade. Então, é a redução do tempo, né, de espera, os atrasos, né, que são potencialmente danosos para quem recebe, tanto para quem recebe como para quem presta o cuidado. Né? Então, é tempo oportuno, é não ficar enrolando, é não ficar esperando, né? É procurar ofertar o melhor cuidado no menor tempo possível. Eficiência, então é um cuidado sem desperdício, incluindo aqueles associados ao uso de equipamentos, né? Às vezes, a gente acaba desperdiçando muito equipamento, principalmente quando a gente não tem que prestar conta, né? Às vezes, quando é num setor privado, que você tem que anotar tudo, né? Uma agulha que você usa, você tem que anotar. Às vezes as pessoas, elas, né, economizam, não gastam, mas quando é às vezes no setor público, num setor mais fluido, você não tem esse pensamento de, poxa, não, eu vou usar com qualidade. Né? Não é você economizar, não é você deixar de usar um material que você precisa, mas é você realmente prestar com qualidade, né? Prestar com eficiência, é você usar o que você precisa na quantidade que você precisa para ter um cuidado bom, mas sem desperdício. E principalmente equidade. Equidade é um atributo, é um princípio do SUS que eu acho lindo, né? Que a qualidade do cuidado ele não vai ser padrão, né? Ele vai variar no sentido de eu trato os diferentes nas suas diferenças. Então eu sempre vou procurar compensar com mais aquele que tem menos, né? Para que haja igualdade não, para que haja equidade. Porque igualdade eu estou falando de tratar todo mundo igual, mas eu não posso esquecer que as pessoas vivem em condições diferentes, né? Eu sempre cito um exemplo, né, de um colega uma vez que foi uma pessoa de uma outra escola que estudava o dia inteiro. E aí foi na minha escola e falou assim: porque vocês, né, estudem, façam a prova para passar nessa escola. E aí um colega meu falou assim: mas eu não posso. E aí ela falou: por que você não pode? E ele falou assim: porque eu trabalho à tarde. E ela falou assim: não, mas você não pode trabalhar, né? A prioridade é a escola. E aí ele falou assim: mas moça, o que eu ganho, eu pago o aluguel da minha casa. E aí, assim, naquele dia para mim foi um exemplo clássico de que pessoas que vivem no mesmo lugar podem viver realidades completamente diferentes. Eu tinha condições, mesmo tendo muito dinheiro, mas eu tinha condições de poder ir para uma escola que estudava o dia inteiro. Mas ele não. Nós estudávamos na mesma escola, tínhamos aparentemente as mesmas oportunidades, mas o nosso contexto era totalmente diferente. Então ali
não tinha que ser igualdade, não tinha que ser todos tendo a mesma oportunidade, mas tinha que haver equidade, onde aquele que mais precisa é aquele que mais tem. E aí, nesse contexto, né, eu quero que vocês reflitam. Existem fatores pré-determinantes que podem colaborar para erros? Então, existe alguma coisa que pode colaborar para que esses erros aconteçam ou não? E aí, após estudar as causas de vários desastres, foi proposto por James Ransom, não sei falar isso direito, gente, em 1990, um modelo, a gente chama de modelo de Ransom ou modelo do queijo suíço, né, que é uma forma de explicar o porquê as falhas, os acidentes, os desastres, fracassos, eles acontecem em sistemas complexos. Então, nessa estrutura representativa de Ransom, o modelo explica que qualquer componente de uma organização é considerado uma fatia de queijo. E aí, gente, né, esse queijo fatiado, né, ele tem várias partes preenchidas, mas ele tem vários buraquinhos. E aí o que Ransom diz é que quando um erro acontece, é porque houve esses buracos, essas brechas onde, sabe a lei de Murphy que a gente fala, né? Quando uma coisa dá errado, todas tendem a dar errado. Então é um pouco disso, né? Não foi assim, aconteceu um erro, né? Eu administrei uma medicação errada, mas não é simplesmente a medicação ser errada, mas é toda a consequência, é tudo aquilo que podia ter barrado isso e não barrou. E aí existem 4 componentes importantes nesses fatores, né? Nesse modelo, o primeiro são fatores latentes. Esses fatores latentes, o nome já diz, né? É latente, que está em latência, está guardado. Então, são fatores, muitas vezes, relacionados à instituição. Então, é quando você trabalha sem material. Imagina, se você não tem um campo estéreo para você passar uma sonda, né, um catéter vesical de demora. Né? Você vai fazer o quê? Você vai tentar improvisar. Você vai pegar a capa da sua luva estéreo, né? Então, o que isso vai acontecer? Isso vai facilitar com que haja erros, isso vai facilitar com que haja infecções. Por quê? Porque isso é um fator latente, isso é algo que não é responsabilidade nossa, é a empresa, é a instituição que tem isso. Né? Sobrecarga de trabalho, né? Uma coisa que a enfermagem luta muito, né? Porque a gente tem, às vezes, o profissional tem 2 empregos, 3, e aí chega cansado, exausto, né? Ou às vezes o próprio serviço é um serviço muito puxado, né? Um processo de trabalho que não é claro. Então, são fatores referentes à instituição, fatores referentes aos protocolos. Existem os fatores indutores, que são fatores externos. Então, é o ambiente, é uma equipe ruim, né? Então, assim, a gente sabe, na enfermagem ela trabalha em equipe. E se você tem uma equipe coesa, onde um procura ajudar o outro, onde um procura, né, colaborar. Então, eu não estou podendo fazer isso aqui com o meu paciente, outra pessoa vai, não, eu faço, né, um por todos, todos por um, é bem mais fácil. Agora, se você tem uma equipe, né, onde é cada um por si, e aí você não consegue trabalhar fluindo, você não consegue trabalhar em conjunto, isso vai induzir a erro. Né? Você fica estressado, você fica cansado, né? Quando tem um paciente que está com muita dificuldade ou um paciente muito difícil, né? Tem pacientes que são difíceis, isso é um fator indutor. Existem fatores ativos, e aí são fatores que não é referente já nem à instituição, nem ao meio externo. São fatores referentes a nós como profissionais, né? Então são às vezes os nossos esquecimentos, os nossos erros, sabe? Então, por exemplo, poxa, era para eu ter as medicações, né? Quando a gente fala de medicação. Quando a gente faz várias medicações, o que é para ser feito? Você pegar uma fita crepe ou um esparadrapo e você colocar na seringa que você fez a medicação, você colocar o nome da medicação. Então, dipirona, amoxicilina, enfim, tramal, parará. Várias medicações ali. Algumas na seringa, outras no sorinho, né? Porque a gente faz a medicação, o que acontece, né? Quando a gente está no setor de internação, a gente faz a medicação num espaço separado e leva, né, para a unidade do leito do paciente a medicação já pronta, né? E aí, gente, se for várias medicações, né, às vezes 4 de uma vez, e você não souber o nome, imagina, você fala assim, seu fulano, eu vou administrando o senhor medicação tal, 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 tal.
Aí uma dessas ele é alérgico. Você, vai jogar fora tudo, ou 2, vai administrar do jeito que tá. Enfim. Ou você vai gerar desperdício, ou você vai arriscar a vida do paciente. Então, nomeie, tenha nomes, sabe? Isso evita fatores ativos, isso evita erros, né? Chequem. E o último é defesa inadequada. Então, né, a empresa, o hospital, é necessário que tenham formas de evitar mecanismos que tentem evitar esses erros. Então, muitas vezes, é você, não sei, ser obrigado a colocar o nome nas medicações, ou você ter uma etiqueta, ter um padrão, né? Então, quando algo de errado acontece, é porque esses fatores latentes, né, foram presentes, os fatores indutores foram presentes, os ativos foram presentes e houve essa defesa inadequada. Então, é uma escala até chegar no erro, não é simplesmente o erro puro e propriamente dito, mas é todo esse processo até chegar lá. A Organização Mundial da Saúde, em 2004, né, ela demonstrou preocupação com a situação de segurança do paciente. E aí criou o World Alliance for Patient Safety. Né? E o objetivo desse programa, que depois passou a ser chamado de Programa de Segurança do Paciente, né, era, dentre outros, organizar os conceitos e as definições sobre a segurança do paciente e propor medidas para reduzir esses riscos, né, de eventos adversos. Então, é uma coisa assim que não é só local, não é só do Brasil, mas a Organização Mundial da Saúde no mundo tem se falado sobre segurança do paciente. E aí tem alguns conceitos chaves da Classificação Internacional de Segurança do Paciente, né, da OMS. E aí eu acho muito interessante, né, porque a gente acha assim que é só erro, é só incidente. Não, existem várias questões, né? Então, tem o conceito de segurança do paciente, que é reduzir a um nível mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado da saúde. Lembra que esse desnecessário por quê? Lembra que eu falei que tem risco-benefício? Existem alguns danos que vão ser necessários porque o benefício daquele tratamento é superior ao seu risco. Né? E o que é dano? Ele é o comprometimento da estrutura, função do corpo, enfim, qualquer efeito, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, ou seja, tudo aquilo que foi comprometido, tudo aquilo que deu errado, entre aspas. O risco é a probabilidade de ocorrer. Então, se tem um risco, ainda não ocorreu, né? Vai ocorrer. E aí, o incidente, ele é um evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em um dano desnecessário. Ou seja, né, ele resultou ou ele poderia ter resultado num comprometimento dessa estrutura. E aí, gente, a gente vai para as classificações, né, mais divididas. Existe a circunstância notificável, que é um incidente com potencial dano ou lesão. Ou seja, você foi lá e você administrou uma medicação, dipirona. Só que você vai olhar no prontuário do paciente e não era dipirona, era, sei lá, tramal. E aí, esse é uma circunstância notificável, é um incidente que pode causar um dano ou uma lesão. Pode causar, você não sabe ainda, né? E aí a gente tem o near miss. O que é isso? É um incidente que não atingiu o paciente. Então vamos supor que você foi, botou a etiqueta no nome da sua medicação. E aí você leva até o paciente. E aí quando você vai administrar, você fala assim: seu José, eu vou administrar dipirona no senhor, tá? Ele fala: não, eu sou alérgico. Opa, ali é um near miss. É um incidente que não atingiu o paciente. Por quê? Antes de você administrar a medicação, ele já falou: eu sou alérgico. E ali aquele incidente foi evitado, ele não chegou a atingir. Mas vamos supor que você esqueceu de falar para o seu paciente o que você estava administrando. Ou ele estava dormindo e você não quis incomodar, você foi lá e pum, administrou dipirona. Olhou na prescrição do paciente. Caramba, não tem dipirona prescrita. Meu Deus. Você fica observando o paciente, vendo pressão, vendo tudo, o paciente fica bem, né? Isso foi o quê? Um incidente sem lesão, né?
você fez algo errado, né? Aconteceu algo errado, um evento, uma circunstância que poderia ter resultado em um dano, mas não resultou, incidente sem lesão. Agora vamos supor que você administrou essa dipirona, o paciente estava dormindo, você não falou para ele o que você ia administrar, e esse paciente, por puro azar, ele é alérgico, extremamente alérgico à dipirona. E aí ele está tendo um choque anafilático, uma situação terrível. Isso é o que a gente chama de evento adverso. É um incidente que resulta em dano ao paciente, ou seja, você fez algo que resultou em um dano desnecessário. Isso é o que a gente chama de evento adverso. E aí, falando um pouco sobre as medicações, né? A gente estava falando um pouco sobre segurança do paciente no geral, apesar de eu sempre estar tentando dar essa puxada, essa retomada à medicação propriamente dita. Mas eu pesquisei um artigo que fala que erros de medicação foram observados em diversos países do mundo. Na Alemanha e na Inglaterra foram identificadas taxas de 4,7 e 3,22, né? Então, assim, erros de medicação é algo muito comum. Nas Américas, as taxas desses erros de medicação chegaram a 30,4. E você deve estar pensando, nossa, na Alemanha e Inglaterra, 4,7, 3,2, né? Nas Américas, 30, tipo assim, 3 vezes mais praticamente. Nossa, é muito ruim. Espera um pouquinho. No Brasil, existem 64,3% de registros de erros em medicação. Então, assim, 30% já era um número alto, nós aqui vivemos com 64,3%. Gente, é mais da metade. É um número absurdo de erros que são cometidos, né? E esses erros, principalmente, eles são concentrados aonde? No preparo e na administração de medicamentos. E aí uma pesquisa que foi realizada em um hospital de grande porte na região sudeste do país apontou o registro de 16.753 erros de medicação entre 2007 e 2013, 5 anos, e que 18,9% desses erros ocorreram em UTIs. Então, olha onde a maior parte dos erros aconteceu. Em UTIs, é um lugar onde o paciente está sedado, geralmente, está totalmente entregue, totalmente dependente da equipe, toma diversas medicações, ou seja, um ambiente que era para ser mais seguro, ele acaba podendo ser mais danoso a esse paciente. E aí, diante dessa magnitude desse problema de âmbito nacional, foi instituído o Programa Nacional de Segurança do Paciente, por meio da Portaria 529 de 2013, com vista ao aperfeiçoamento e atualização das práticas de cuidado nas instituições de saúde brasileiras, que favorece, né, a redução da ocorrência desses eventos adversos, inclusive no que se refere ao uso de medicamentos, né? Então, a medicação, a administração segura de medicação está incluído nesse Programa Nacional de Segurança do Paciente. E aí, dessa forma, é preciso criar mecanismos para minimizar esses incidentes decorrentes da administração inadequada de medicamentos. E aí foi criado a regra dos 9 certos. Então, assim, toda vez que nós vamos administrar a medicação, a gente tem que ter 9 certos na nossa cabeça. E aí eu vou destrinchar direitinho com vocês quais são esses 9 certos. Primeira questão, o usuário certo. Eu preciso ter a certeza de que eu vou administrar no usuário certo. Para isso, eu preciso saber, no mínimo, 2 identificadores para eu confirmar a identidade desse paciente. Que podem ser nome completo do paciente, nome da mãe, data de nascimento, número do prontuário, cartão do SUS. Então, assim, desses 4, ou pode ter até mais, eu preciso de 2. Por quê? É raro, mas é possível que 2 pacientes tenham o mesmo nome. Eu acho que eu já contei para vocês, né, que eu fui num estágio, eu estava com uma paciente, e aí a gente foi pegar a prescrição dessa paciente numa UTI. E aí eu peguei a prescrição, e aí eu olhei e falei assim, eu olhei o nome da prescrição, porque a gente foca muito, na prática, às vezes, no leito. Leito 12. E aí você vai, leito 12. Então eu conferi o leito, peguei o leito,
Mas eu também conferi o nome. E quando eu vi que tinha o nome de um homem. Eu falei, ué, mas quem tá nesse leito é a dona fulana. E eles falam assim, é porque ela saiu pra exame, e aí quando ela saiu, ela trocou de leito. Caramba, a gente esqueceu. E aí eles foram lá e pegaram a prescrição dela. Então, assim, imagina se eu não confiro o nome do usuário, se eu pego simplesmente ali e administro as medicações daquela prescrição, que não era uma prescrição da pessoa propriamente dita. Então é muito importante. Às vezes, gente, existem pessoas que podem ter o mesmo nome e sobrenome. É muito raro, mas é possível. Então, tenham isso em mente, né? Sempre utilizem 2 identificadores para vocês terem certeza de que realmente é essa pessoa. Segundo questão, dose certa. Então, confere sempre a miligrama do componente, principalmente se ele for diluído. Então, gente, porque às vezes bota assim, 300 miligramas, né? E aí você vai pegar aquela ampola, né? Vamos botar 300 não, bota assim, 1 grama. E você vai pegar aquela ampola de 2 ml. Aí tem assim na ampola, 500 miligramas por ml, ou 500 miligramas barra ml. O que isso quer dizer? Que em cada ml eu tenho 500 miligramas. Então, se eu quero 1 grama, eu tenho que aspirar 2 ml, porque em cada ml eu tenho 500 miligramas. Então, são essas questões que tem que ter muita atenção, né? Às vezes, a medicação ela vem no pó, né? E aí eu quero aquele pozinho tem concentrado ali 500 miligramas. Eu quero 300. O que eu posso fazer? Eu posso aspirar 5 ml de soro, jogar o sorinho. Ali eu vou ter 5 gramas em 5 ml. Aliás, 500 gramas em 5 ml. Então, em cada ml eu vou ter 100 gramas. Beleza, eu sei disso, então eu quero 300 gramas, eu vou aspirar 3 ml. Então, sempre tenham em mente essa quantidade, né? Conferir quantos miligramas certinho com a medicação. E aí, eu quero abrir um parênteses, né? Para falar com vocês a diferença entre reconstituir, diluir em e diluir para, né? São 3 coisas diferentes. Quando a gente fala de reconstituir, né? Eu falo do quê? Aquela medicação que vem em pozinho, lembra que eu falei com vocês? 500 miligramas em pó. E aí o que você faz? Você vai aspirar 5 ml de soro e vai colocar ali e vai mexer, né, gente? Não é sacudir, tá? Não é cucaracha, é mexer. E aí eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo uma reconstituição. Eu tô pegando algo que vem em pó e eu tô deixando ele em algo líquido. Isso é reconstituição. Diluir é quando já está líquido, né? E aí, gente, pode ser porque eu já fiz uma reconstituição antes, né? Depois eu diluo, ou porque ele já vem numa ampola líquida concentrada. E aí eu vou diluir, ou seja, eu vou pegar aquilo que está concentrado e eu vou colocar mais soro, mais água destilada, né? E aí a gente tem diluir em e diluir para. Quando eu digo que eu vou diluir em 10, né? Eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu vou pegar aquela minha quantidade, vamos botar 2 ml de dipirona. Ampola de dipirona ela vem com 2 ml. E aí vamos supor, né, que eu vou diluir em 10. O que isso quer dizer? Que eu vou pegar 10 ml de soro ou água destilada, vou aspirar 2 ml de dipirona e vou jogar lá dentro. Ou seja, eu vou ter no final 12 ml. 10 ml de soro mais 2 ml da dipirona. Quando eu falo que eu vou diluir para, quer dizer que eu vou completar. O que isso quer dizer? Eu vou diluir 2 ml de dipirona. Então, eu vou diluir para 10. O que eu vou fazer? Eu vou aspirar 8 ml de soro e vou colocar 2 ml de medicação, porque no final eu vou ter 10 ml. Então, quando eu diluo para, eu vou completar. Então, eu tenho 2 ml de solução concentrada, eu vou completar até chegar a 10. Se eu vou diluir para 10. Então, eu vou aspirar 8, 8 mais 2,
10. Então, diluir em, eu tenho aquela quantidade, eu falo diluir em 10. Eu vou literalmente pegar 10 ml e vou diluir naqueles 10 ml. Se eu vou diluir para, eu vou completar. Então, eu vou pegar quanto que tem concentrado e vou até onde eu quero. Diluir 2 ml, eu quero diluir para 20. Eu vou aspirar 18 ml, que eu vou somar. Ok? Um outro certo, medicamento certo. Conferir sempre o nome, atentando principalmente, gente, quando não for genérico, tá? Porque às vezes, né, tem lá um nome que a gente chama de nome fantasia, né? O nome do que o laboratório quis colocar, né? E ali, por exemplo, né, existem diversos exemplos. Rivotril, né? O nome genérico do Rivotril é clonazepam. Então, às vezes está prescrito Rivotril, mas você não sabe que é clonazepam e aí você fica batendo cabeça. Então, é sempre bom vocês terem essa noção geral. É claro que no ambiente de trabalho de vocês vão ficando fera nisso aos poucos. Mas se houver confusão, não administra até ter certeza. Né? Hoje em dia a gente tem celular, então a gente tem acesso à internet. Tá na dúvida? Coloca o nome da medicação na internet para você achar. Mas não administra algo que você não tem certeza. Segundo ponto, hora certa. Então, não administrar medicações fora do horário. Isso pode influenciar no potencial de ação, na absorção desse medicamento. Né? Principalmente quando a gente fala de antibióticos, esses medicamentos mais, né, expressivos. Por quê? Porque esses medicamentos eles são absorvidos pelo organismo. Né? Então, ele começa a ser absorvido, e de repente essa absorção vai diminuindo. Quando está ali no caminho de descida e dá a hora do remédio certo, você, pum, dá a medicação. Ele volta a absorver. Agora, se você demora, isso vai comprometer a absorção da medicação. E não é algo que a gente quer. Quinto elemento, via certa. Então, eu tenho que saber se é uma administração via oral, se é intramuscular, intravenosa, subcutânea, intradérmica. Né? Então, eu até botei aqui as siglas, porque às vezes você não vê assim, via oral. Você vê VO, intramuscular, você vê IM. Intravenosa é IV ou EV, né? EV de endovenosa. Por quê, gente? Né? Teve até um caso de uma... Foi até acho que processado, não sei. De uma médica pediu para o técnico fazer adrenalina intramuscular numa criança, uma dosagem altíssima. E aí ele fez. E ali, gente, aquela criança veio a óbito. E a medicação, né, a adrenalina, ela é feita de forma intravenosa numa dosagem menor, né? Então, primeiro, não foi aquele certo da dose certa, e segundo, a via, né? Então, algo que é via intravenosa, ele deu via intramuscular. Então, uma, gente, é no músculo, outra é na veia. Precisa de agulha? As duas precisam. Mas a questão é, quando é intravenosa, às vezes, existem medicações, gente, que a gente pode administrar tanto intravenosa quanto intramuscular. O que vai depender? Primeiro, a via, né? Uma é na veia e outra é na musculatura. E quando é na veia, geralmente ela é diluída. Às vezes, quando é intramuscular, ela não é. Então, tudo isso vai modificar. Por isso que eu preciso saber qual é a via. A via ela tem que estar certa. Subcutânea é na gordurinha e intradérmica é nessa pelezinha aqui mesmo, só por cima. Outra questão que tem que estar certa, a anotação. Não basta a gente apenas realizar esse procedimento correto, é importante ele estar registrado. Lembra da aula retrasada que a gente falou sobre a anotação de enfermagem, né? É uma documentação, é um documento, é um respaldo legal de algo que você fez. Então, ele precisa estar da forma correta, com o nome da medicação, a via, a quantidade, a dosagem, ok? Então, sempre registrem de forma correta. Orientação ao paciente, né, sobre a medicação, seus possíveis eventos adversos. Então, é importante o paciente ele ser orientado, né? Então, é o que eu falei, informar, falar, seu fulano, vou administrar dipirona no senhor, seu fulano, vou administrar isso no senhor. Você está administrando no paciente, ele precisa saber o que você está administrando nele. Compatibilidade medicamentosa, é importante, né, a gente saber
quais medicamentos interagem entre si, o que pode ser feito caso isso aconteça, né? Eu sei que na prática às vezes é difícil, a gente vai aprendendo isso no dia a dia, mas é muito importante ter esse entendimento geral, né? Existem medicamentos que eles não são compatíveis, que pode gerar graves intercorrências se eles, né, forem ingeridos juntos. E o último dos 9 certos, né? O direito do paciente em recusar a medicação. Então, assim, vale ressaltar, professora, se o paciente recusar a medicação, primeiro a gente vai informar os pacientes os benefícios da medicação. Então, olha, o senhor está tomando essa medicação tal, por causa disso, disso e disso, porque o senhor está com dor, e essa dor vai melhorar, parará, parará. Ponto. Na permanência da recusa, você precisa registrar no prontuário desse paciente a recusa. Por quê? Porque se esse paciente ele recusa essa medicação e algo grave acontece com ele porque ele não toma a medicação e algum familiar, alguém quer processar o hospital, quer processar você por negligência, porque caramba, você tinha a medicação e você não deu, você precisa ter ali documentado, ó, paciente tal, foi oferecido alimento, foi oferecida a medicação, ele não quis. Então é muito importante isso, né? Que você, primeiro, o paciente não quer, você orienta, olha, seu fulano, o senhor precisa dessa medicação por causa disso e disso e disso. Ah, não quero. Ok. Seu fulano, tal hora, de tal dia, não aceitou medicação tal, se recusou a ingerir, recusou a administração do medicamento tal. Porque isso é um respaldo legal a vocês. E aí, como considerações finais, né, é importante lembrar que administrar medicações é um passo importante na recuperação do paciente, mas também é um fator de risco à saúde quando não administrado corretamente. Por isso, tenha sempre atenção. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes, né, é muita sobrecarga, muitos plantões, mas é importante que vocês tenham muita atenção, né? Se atentem a esses 9 certos da medicação, se atentem, né, aos processos, aos nomes, né, ao paciente. E uma coisa que eu sempre falo, nós estamos cuidando do amor do outro. Então, tratem as pessoas que você cuida como você quer que as pessoas que você ama sejam cuidadas. Você quer o melhor para essas pessoas, então faça o melhor no seu cuidado. Então, tenha esse zelo ao administrar as medicações. Né? Entenda que não é simplesmente mexer, movimentar, aspirar e administrar nessa pessoa. Ela precisa ser consultada, ela precisa ser informada. Né? Tudo isso precisa ser concomitante, né? E aos poucos a gente vai criando, né, se aperfeiçoando, criando prática. Né? Você pode estar assim, professora, mas nessas aulas são tão subjetivas, mas o que eu quero trabalhar com vocês é isso, porque primeiro a gente precisa entender o porquê das coisas. Não adianta eu chegar aqui e já falar de banho no leito, e já falar de curativo, se eu não falo de segurança do paciente, segurança na administração de medicação, se eu não falo de humanização. Vocês veem como as aulas elas se conversam, né? Se eu não falo de comunicação. Então entendam isso, a gente está trabalhando inicialmente nesse plano subjetivo, mas depois a gente vai aprofundar e vai entrar nas técnicas, mas com todo esse conhecimento subjetivo já enraizado e já sendo conversado com vocês. E essas são as referências da aula, caso alguém queira consultar, ok? E tenham todos uma boa noite, boa tarde, não sei qual momento vocês estão assistindo. Desde já agradeço por terem seguido até aqui. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, ou pelo Classroom, ou, enfim, pelo grupo do WhatsApp. Boa noite.